Bora lá, meninos. Vamos começar a nossa aula aí, Sistema Excretor Continuação. Bom dia para todos. Vamos que vamos, mais uma semana, mais uma videoaula aqui, mais uma aula nossa aqui. E a gente tinha parado aqui, né? No ciclo, a gente tinha falado do sistema excretor, né? As funções do sistema excretor, os órgãos do sistema excretor, e a gente estava aqui no ciclo da ornitina. O que é o ciclo da ornitina? Vai ser o ciclo responsável aí pela formação das excretas nitrogenadas, ó. É a partir desse ciclo aqui, ó, que vai formar a amônia, a ureia e o ácido úrico, ó, né? Lembrando que o que as excretas nitrogenadas, ó, são produzidas, né, por metabolismo das proteínas e aminoácidos e também pelo metabolismo dos ácidos nucleicos e das bases nitrogenadas, ok? Então o que vai acontecer, ó? Isso aqui vai ser importante porque vai ser o que, né? Aquilo que de tóxico os animais vão eliminar. E aí, só voltando lá na zoologia, o que é isso aqui? Ó? O animal que excreta amônia, a gente chama de amoniotélico, né? E aí, geralmente, são animais aquáticos. O que a amônia é? A amônia ela vai ser uma excreta nitrogenada extremamente o que solúvel, mas o que extremamente também, né, tóxica. Agora, para quem vive na água, igual lá, por exemplo, lá, porífero, quinidário, protozoário, pode pegar essa amônia, dissolver na água e jogar para fora do corpo, né? E geralmente elimina ela através de difusão. Então a gente fala que a excreção é por difusão, sai de onde tem muito para onde tem pouco. Então sai de dentro do animal, né, onde ela é mais concentrada, e vai para a água onde o animal vive, que tem menos o que é menos concentrada. Então ela se o que dissolve e sai, né? Aí por transporte passivo normal. Então isso aqui é muito comum em animais aquáticos, ó. Agora você tem o animal 2 aqui, ó. Quem que é o animal 2? É o cara que vai excretar ureia. E aí esse animal 2 que excreta ureia, a gente chama de animais o quê? Ureotélicos. E aí se eles são ureotélicos, o que acontece? Vão excretar ureia. E aí se excreta ureia, o que a ureia também é? Extremamente o quê? Solúvel, né? Mas infinitamente menos tóxica do que a amônia. Então, geralmente, quem é animal ureotélico, quem excreta ureia, já pode ser um animal terrestre. Vai ser um animal aquático, mas já pode ser um animal terrestre também. Porque ele vai conseguir excretar amônia, né, normal, mas o que acontece? Ele vai excretar ureia normal, né? E o que acontece? Ele perde menos água, ele se desidrata menos. Aí, como ele perde menos água, desidrata menos, né? Economiza água. Então, ele já pode colonizar o ambiente terrestre. Então, ele é de aspecto terrestre aqui também, ó. E você tem o animal 3, ó. O que é o animal 3? O animal 3, ele vai ser o cara que vai ser uricotélico. O que ele excreta? Ácido úrico. Geralmente, esses caras são ovíparos, depositam ovos, né? Em função das características do ácido úrico. O ácido úrico, ele vai ser o quê, né? Uma excreta nitrogenada. Esse ácido úrico, ele é sólido, né? Ele é insolúvel e ele é atóxico. Então, quer dizer que por essas características, ó, isso aí pode ser armazenado dentro de um ovo, principalmente lá no ovo de casca calcária, né? Então, animais que excretam ácido úrico são, por exemplo, ó, répteis, aves, artrópodes, né? Os insetos também excretam ácido úrico. Então, pode ser acumulado dentro de um ambiente fechado e não mata o embrião. E outra característica também, esse ácido úrico ele vai ser eliminado e vai ser jogado para fora do corpo do animal através disso aqui, ó. Ele não gasta água para ser eliminado. Como ele não gasta água para ser eliminado, como é que ele vai ser excretado? Junto com as fezes. Então o animal, o quê? Né? O sistema excretor do animal recolhe o ácido úrico do corpo do animal, pega todo esse ácido úrico, joga, transporta, joga ele para dentro de onde? Do tubo digestório. Lá dentro do tubo digestório, o que vai acontecer? Esse ácido úrico, né, se mistura com as fezes e vai ser eliminado junto com as fezes. Fechou? Então ele é excretado junto com as fezes aí, né? Então o animal que excreta ácido úrico, ele não perde água, ele não gasta água, né? Então ele pode viver no ambiente terrestre e pode inclusive viver no ambiente terrestre seco, extremamente seco. Fechou? Então répteis têm muito isso, as aves têm isso, né? Uma característica importante deles, ó. Agora vamos aqui para o ciclo da ornitina mesmo, o ciclo da formação da ureia. A ornitina e a citrulina,
elas são aminoácidos que vão participar da formação da ureia. Esse ciclo da ornitina acontece aonde? Ó, dentro do fígado, vai acontecer dentro do fígado e dentro dos hepatócitos do fígado, que são as células do fígado. Tá aí o fígado, dentro dele os hepatócitos. E a ureia, ela vai ser o quê? Formada a partir da combinação dessas duas substâncias químicas aqui, ó. Do CO2 que vem lá da respiração e da amônia aqui, que é produzida ó, pelo metabolismo das proteínas e dos ácidos nucleicos, né? Então, produziu aí o que? A amônia. Na verdade, produz primeiro, né, as aminas. Aí elas são hidrogenadas, reduzidas, aí forma a amônia. Aí, formando a amônia, o que vai acontecer? Essa amônia combina com quem? Com ácido úrico. Aliás, essa amônia combina com CO2. À medida em que ela combina com CO2, ó, ela forma esse aminoácido aqui, ó, chamado citrulina. Aí, quando o quê? Forma a citrulina, a citrulina sofre uma desaminação. Ó. Ela perde uma amina, que acaba formando a amônia. Por isso que a gente excreta um pouquinho de amônia. A citrulina é convertida em arginina. A arginina também é um aminoácido. Ó. E aí a arginina vai ser quebrada em o quê? Em ureia e também o quê? Volta a formar a ornitina, ó, que liga novamente com CO2, liga novamente com o quê? Com a amônia e forma a citrulina. Por isso que é um ciclo. Então a ornitina, que é um aminoácido do fígado, né? Vem aqui e combina com quem? Com CO2. Essa ornitina aí, o quê? Combinando com CO2, combina também com quem? Com a amônia. Combinando com a amônia, o que que forma? A citrulina, que também é um aminoácido. A citrulina sofre uma desaminação. Ó. Quando sofre uma desaminação, ela perde a amina. A amina é reduzida e forma amônia. Por isso que a gente excreta um pouquinho de amônia. Aí forma a arginina. A arginina quebrada devolve a citrulina para continuar o ciclo, né? Formando aí o que? A ureia. E a ureia que é produzida, a gente vai ver que ela vai ser filtrada do sangue e vai ser eliminada para fora do organismo aí o que, né? Nosso. Fechou? E outra coisa, né? Então a gente excreta um pouquinho de amônia e excreta, a nossa principal excreta nitrogenada é a ureia. Para animais que são uricotélicos, aqui no final vai produzir o ácido úrico, mas o ciclo é o mesmo, também acontece no fígado desses animais. Aqui a reação, né? Olha aqui, ó, 2 de o quê? De amônia combinando com 1 de CO2. Aí aqui é para ser uma setinha, ó. O que vai produzir? A ureia, que está aqui, ó. Isso aqui é a molécula de ureia, e aqui produzindo água. Então aqui tem uma setinha, não é só um traço, não. Então são 2 de amônia, produzindo o quê? 1 de CO2, e aí o que isso produz? A ureia, e produz também água, aí finalizando o ciclo da ornitina aí. Fechou, meninos? Bora lá, vamos continuar a nossa vida aí. Olha aí agora, o que você tem? O rim, e o rim o quê? Nosso, que é o rim metanéfron. E aí o rim metanéfron, o que vai ser? O que vai acontecer com ele? Porque, na verdade, são 3 tipos de rim. E rim só existe nos cordados, viu? O órgão excretor aí chamado, denominado de rim, existe nos cordados. Então, você pega lá os protocordados, né? Os ciclóstomos e os peixes, a gente fala que o rim deles é pronéfron. O que seria um rim pronéfron? É o rim que fica na cabeça do animal. E aí, como ele fica na cabeça do animal, o que ele vai fazer? Ele vai filtrar aí o quê? Né? Principalmente líquido celomático no animal. E aí filtra, joga as excretas nitrogenadas para fora, desintoxica, limpa o sangue do animal. Esse é o rim que a gente chama de pronéfron. Então tá lá nos cordados, ó. Fica onde? Fica em quem? Quais animais? Vai ficar nos protocordados, ciclóstomos e peixes. Esse é o rim pronéfron. Porque pro é anterior, né? Então fica na cabeça do quê? Do animal. E o que é o rim que a gente chama de rim mesonéfron? O rim mesonéfron é o rim que vai ficar na parte mediana do corpo do animal. Fica no meio do corpo do animal. Esse rim, ele já vai filtrar líquido, né? Ele já vai filtrar líquido celomático, né? Que é o líquido que preenche o corpo do animal. Isso na larva. E já no adulto ele vai filtrar o quê? Sangue. E aí ele chama mesonéfron porque fica no meio do corpo do animal, né? E aí tá tudo certo.
E aí o que que acontece? Geralmente quem tem esse tipo de rim são os anfíbios. Então os anfíbios é que vão fazer isso, né? Vão ter esse tipo de rim aí e a partir desse rim eles vão filtrar o seu sangue e jogar fora. A larva, na larva, que é o girino, né, por exemplo, porque isso é comum nos anfíbios, esse rim vai o quê? Filtrar, né, o líquido celomático. E no adulto filtra já o sangue, né, desintoxicando e jogando para fora excreta nitrogenado. Agora, quando você pega répteis, aves e mamíferos, o rim que a gente tem já é esse rim aqui, ó. Por que que ele é chamado de metanéfron? Porque ele fica na porção posterior do corpo do animal. No nosso caso, ele fica na região dorsal e inferior do nosso corpo. Então, ele fica na região que é dorsal, na parte inferior, né, dessa região dorsal. Então, ele fica nas costas, na parte inferior das costas. E aí, por que que chama metanéfron também? Porque é o mais evoluído. E é esse rim aí que vai filtrar exclusivamente sangue. Então, ele que vai filtrar aí o quê? Exclusivamente sangue. Tanto que no embrião, quanto no adulto. Então, ele vai filtrar só sangue. Inclusive, aquilo que eu te falei já na aula passada. Ó. O que que a artéria renal traz aqui para filtrar? A artéria renal vai trazer aqui para filtrar, ó, é o sangue arterial. Rico em o quê? Nutrientes, rico em oxigênio, mas rico também em o quê? Em excreta nitrogenada, em ureia, que vai ter que ser filtrado e jogado fora. E aqui a gente tem a veia renal. Ó. O que a veia renal vai fazer? Vai recolher o sangue que foi filtrado aqui, né? E que foi utilizado no metabolismo do rim. Então a veia renal vai transportar um sangue venoso, pobre em oxigênio, pobre em nutrientes e pobre em excreta nitrogenada. Tá tudo certo. Aqui são os ureteres, ó, né? Que vai ser o quê? O tubo recolhedor de urina, porque quando o sangue for filtrado aqui no rim, ele vai ser filtrado e vai produzir aí o líquido de o quê? De eliminação, o líquido de excreção. Esse líquido de eliminação, esse líquido de excreção é a urina, que vai ser aí o quê? Recolhida por quem? Pelo quê? Pelos ureteres, levado para dentro da bexiga e para a bexiga o quê? Eliminar para fora do organismo. Fechou? E aí agora vamos para a estrutura do rim. Ó. Essa parte externa do rim aqui, a gente chama de córtex renal. Então isso aqui é chamado de córtex, ó, é feito de córtex. E o centro do rim aqui, ó, a gente chama de medula. Seria a região medular do rim. Certo? Essas voltinhas aqui, ó, que você, se você pegar os ureteres aqui, ó, aqui tem uma parte dele, né, que está conectada aqui, né, à medula do rim. Ó. Essa parte aqui a gente chama de bacinete. Isso aqui é o bacinete, é o que vai recolher a urina para ser jogada dentro da bexiga. E o bacinete está conectado com isso aqui. Ó. Se você pegar aqui, né, na região mais superior do ureter, ó, do bacinete, do ureter, o que você tem aqui? Ó? Você tem essas voltinhas aqui a gente chama de cálices renais. Ó. Então isso aqui é um cálice renal. E aí esse cálice renal aí, para que serve isso? Ó? Isso aí vai ser importante porque vai recolher a urina que está sendo produzida aí. Fechou? Então, parte externa, córtex. Parte interna, medula. Aqui, ó, é o bacinete, né? Onde tem, né? Começa o ureter. E aqui, ó, são os cálices do ureter. Beleza. Tá aí o nosso rim aqui, tranquilo, sem problema nenhum. Agora, o rim, cada rim nosso é feito por 1 milhão dessas estruturas aqui, ó. Quem que são essas estruturas? São os néfrons. O que vai ser um néfron aí? O néfron, ele vai ser a estrutura de excreção do rim. O néfron é a unidade excretora do rim. Então, toda a estrutura renal que a gente tem é feito disso aqui, ó, desse novelo de estruturas aí. Quem que é esse novelo de estruturas aqui? Isso aí é o néfron. Então, toda a estrutura renal, ela vai ser feita à base disso aqui, ó, do néfron, que é a estrutura formadora do rim. Cada rim tem 1 milhão dessas estruturas aí. Ó. Fechou? Então, bora. E aí, de que é feito o néfron? O néfron que você tem aqui, né? A arteríola renal chegando no néfron. E você tem aqui a vênula renal saindo do néfron. Essa arteríola aqui, você vai ver que ela vai ser dividida em 2 arteríolas daqui a pouco. E essa veia aqui, ó, vai ser a veia que vai recolher
as substâncias que vão ser reabsorvidas aqui, o que? Do néfron, e que vão ser devolvidas ao sangue, depois que filtrar o sangue. Mas aqui você tem a formação da veia, da vênula, né, que é uma veia pequena do néfron, e aqui você tem uma arteríola, que é uma artéria pequena do néfron. Essa arteríola aqui, ó, né, que está chegando aqui no néfron, ela vai se ramificar em milhões de capilares sanguíneos. Ó. Esses milhões de capilares sanguíneos, que são ramificados aí, vão acabar formando esse novelo de vasos aqui. Ó. Como é que chama o novelo de vasos aqui? É chamado de glomérulo de Malpighi. Então, o que são os glomérulos de Malpighi? São esses milhões aí, ó, de o quê? De capilares, que são feitos a partir da ramificação da arteríola, que chega aqui, né, dentro do néfron. E esse glomérulo aqui fica dentro de o quê? Dessa bolsa, ó. Essa bolsa amarelinha aqui que parece um copo, um cálice. Ó. Essa bolsa amarelinha aqui que parece um copo, um cálice, é chamado de cápsula de Bowman. Então aqui o glomérulo de Malpighi e aqui a cápsula de Bowman, que é essa cápsula aqui que envolve esse novelo de vasos sanguíneos aí. Então tá aí a cápsula de Bowman. Fechou? Agora aqui, ó, seguindo o néfron, né? Essa região aqui do néfron, a gente chama de tubo contorcido proximal. Tubo contorcido ou tubo contornado proximal. Por que chama tubo contorcido proximal? Porque ele vai ser o quê? Cheio de voltas, dobras, e fica perto da cápsula de Bowman, perto do glomérulo de Malpighi. Por isso que é chamado de tubo contorcido proximal. E você viu que em toda a direção do néfron, você tem a ramificação de o quê? De capilares aí em torno do néfron, envolvendo o néfron, para onde vai ser absorvida as substâncias e jogada dentro desses capilares, né? E aí o que acontece? Ó? Tubo contorcido proximal. Aí se você observar aqui mais embaixo, ó, você tem essa volta aqui, ó, parecendo um U aqui, ó. Essa volta aqui embaixo, parecendo um U, isso tem um nome, isso é chamado de alça de Henle. Então, isso aqui que é a alça de Henle, meninos. E aí vai ser importante também, porque aqui vai acontecer uma situação importante, ó, de absorção de substâncias. E aqui, já mais para o final do néfron, o que você tem? O tubo contorcido distal. Por que é chamado de tubo contorcido distal? Porque ele é oposto, distante à cápsula de Bowman, é oposto, distante do glomérulo de Malpighi. Então, esse que fica próximo, contorcido proximal, e esse que fica aqui, ó, distante, contorcido ou contornado distal. Então, bora lá de novo as estruturas do néfron. Primeiro aqui, ó, dentro aqui, né, da cápsula de Bowman, o glomérulo de Malpighi, que é a ramificação do que? Da arteríola renal. E aí forma 1 milhão de capilares aqui dentro, aqui, né, dessa região. Chama glomérulo porque é um aglomerado. E Malpighi, nome do cara que descobriu, né? Camilo Malpighi. É o mesmo lá dos túbulos de Malpighi do inseto, é o mesmo do anel de Malpighi lá nas árvores, nas plantas. Esse cara, onde é que tinha vaso, ele estudou tudo. Beleza, formou o glomérulo de Malpighi, o que circunda ele? Ó? O que vai, né? Proteger ele aqui, ó, a cápsula de Bowman. Beleza. Depois, seguindo aqui da cápsula de Bowman, o que vem? O tubo contorcido proximal. Depois do tubo contorcido proximal, o que vem? A alça de Henle. E depois da alça de Henle, o tubo contorcido distal. Fechou? Isso aqui, então, é o néfron, que é o formador do nosso rim. Cada rim nosso tem 1 milhão de néfrons. Essa região aqui cortical, a externa do néfron, essa região aqui, ela vai ser feita basicamente disso aqui, ó. Ela vai ser feita do glomérulo de Malpighi, junto com a cápsula de Bowman. E a região mais o quê, né? A região mais medular vai ser feita pelos túbulos do néfron. Tubo contorcido distal, alça de Henle e tubo contorcido proximal. Então, o córtex é glomerular e já a medula é tubular. Fechou? Beleza. Continuando. Agora a gente vai para o quê? Diurese. O que é a diurese? É a síntese e a eliminação da urina. Então aqui agora que vai ser formada a urina,
para que ela possa ser eliminada aí para fora do nosso organismo. Fechou? Então, a diurese é que vai permitir essa eliminação aí. Então, bora lá. Então, a diurese ela vai ser dividida em o quê? Em 3 fases. Né? Então, o que é diurese? É a produção, é a síntese e é a eliminação de quem? Da eliminação da urina, né? Então, ela o quê? Vai ser produzida e vai ser eliminada. As etapas de formação da diurese são essas 3 aqui. Ó. Quais são as 3 etapas da diurese? Primeiro, ó, a ultrafiltragem glomerular. E aí, essa ultrafiltragem glomerular, o que ela vai fazer? Ó? É aqui que vai acontecer a filtragem do sangue. O sangue é que vai ser filtrado aqui. Então, a ultrafiltragem glomerular vai acontecer aqui dentro. Ó. Aqui a estrutura do néfron, lembra que eu te falei? Ó? Que é o glomérulo de Malpighi, cápsula de Bowman, olha aí, ó, tubo contornado proximal, alça de Henle, aqui está ansa porque está em o que? Espanhol. Ó. Aqui tubo contornado distal e por último aqui o tubo coletor. Ó. E envolvendo aqui toda essa parte inferior do néfron, tem os capilares venosos, né? Então tá aí tudo bonitinho as estruturas, ó. Onde é que vai acontecer essa ultrafiltragem glomerular? Aqui dentro do quê? Do glomérulo de Malpighi. Ao sangue para ser filtrado, que eu te falei, né? Quem que vai trazer o sangue para ser filtrado? Vai ser a artéria renal. Ela chega até o rim. Aí dentro do rim, a artéria renal se ramifica nas arteríolas. Arteríolas renais. E aí se ramifica nas arteríolas renais aí. E aí essas arteríolas renais, ó, elas vão ser divididas em 2 etapas, ó. Você tem a arteríola aqui, ó, que é a arteríola aferente, que é a que traz o sangue para ser o que? Filtrado. E aqui você tem a arteríola que a gente chama de eferente. O que seria a arteríola eferente? É aquela que recolhe o sangue que foi filtrado aqui dentro do glomérulo de Malpighi. A aferente traz o sangue para filtrar, a eferente retira o sangue o quê? Filtrado. Por que chama ultrafiltragem? Porque como é artéria, o sangue já é pressurizado. A pressão é por volta aí, o quê? De 12 centímetros de Hg. E quanto mais ramifica a artéria, quanto mais ela fica pequena, mais fina, aumenta ainda muito mais a pressão. Então ela vai ficando cada vez mais o quê, né? Ela vai ficando vai aumentando ainda cada vez mais a pressão dentro delas. E aí o que acontece? Quando a pressão é muito grande, o que vem aqui e faz? O sangue chega aqui e dentro desse glomérulo de Malpighi, a pressão é tão grande que vai empurrar toda a parte líquida do sangue para dentro do néfron. E aqui dentro do que do glomérulo vai ficar aí o que é a parte sólida. O que seria a parte sólida do sangue? Vai ficar aí dentro da onde? Né? Dentro do glomérulo de Malpighi. Vai ficar as células sanguíneas, os elementos figurados do sangue, e aí vai ficar o que? Plaqueta, vai ficar o que? Leucócito, vai ficar hemácia. Então, plaqueta, leucócito e hemácia vão ficar aqui dentro, ó, e vão ser recolhidos aqui, né, pela arteríola eferente. E o que vai ser filtrado aqui também? O que vai ficar aqui de sólido? As proteínas sanguíneas, as proteínas plasmáticas. Vai ficar aí dentro e para ser filtrado, né, as proteínas plasmáticas e as proteínas que são, né, por exemplo, aí, ó, o fibrinogênio, vai ficar aí o que? Filtrado, vai ficar aí as globulinas, vai ficar, né, a albumina. Tudo isso é macropartícula. E essas macropartículas sólidas vão ficar presas aqui dentro de onde? Ó? Do glomérulo de Malpighi e vão ser recolhidas aqui pela arteríola eferente. Então, o sangue chega pela arteríola aferente. A ultrafiltragem aqui acontece por causa da alta pressão sanguínea. Quando a pressão sanguínea aqui é muito alta, o que faz? Empurra para dentro do néfron, do rim, a parte líquida do sangue e a parte sólida fica aqui, ó, dentro do glomérulo. Essa parte sólida é recolhida, né, e vai ser transportada aí pela arteríola eferente. Só que o que passou aqui para dentro do néfron é a parte líquida do sangue. Ela é o quê? Uma parte líquida, essa parte líquida seria o próprio plasma sanguíneo. Só que como já entrou aqui, né, separou da parte sólida, esse líquido aqui dentro do néfron, que é o próprio plasma sanguíneo, a gente passa a chamar ele de o quê? Filtrado glomerular. Então, quando filtrou, por que é ultrafiltragem? Porque é feita a alta pressão.
Por que chama glomerular? Porque acontece dentro do glomérulo de Malpighi. Só que aí o que acontece? Ó, quando fez a filtragem, quando proporcionou a filtragem, aí o que entrou aqui para dentro de quem? O que entrou aqui para dentro do néfron? Né? O filtrado glomerular. Só que dentro desse filtrado glomerular tem muita coisa útil. Tem muita coisa importante aí que está presente no sangue que a gente precisa dela. Água, eletrólitos, vitaminas, né, nutrientes. Tem muita coisa aí útil que se deixar o quê? Passar aqui livre pelo néfron, vai chegar aqui no tubo coletor, ó, e vai formar urina. E aí formou urina, o ureter coleta e joga para fora do corpo. Então vai perder muita coisa. E aí o que acontece? O organismo colapsa. Então não pode perder isso aí não. O que tem que jogar fora é só o quê? É só substâncias tóxicas que tem aí. Então o que vai acontecer aqui agora? Ó? Vai acontecer aqui uma segunda etapa da diurese. Qual que é a segunda etapa da diurese? É a reabsorção, ó, seletiva. O que a reabsorção seletiva vai fazer? A reabsorção seletiva, ela vai o quê, né, ser proporcionada por esses dois hormônios aqui, ó, a aldosterona e o ADH. E aí elas vão atuar aqui, ó, nos tubos, né, do rim, do néfron do rim, reabsorvendo aquilo tudo que vai ser útil, né, do filtrado glomerular para que ele não possa ser eliminado para fora do organismo. Ok? Então, o que acontece? Ó? A reabsorção seletiva vai reabsorver o quê? Microssólidos, né? Partículas aí, o quê? Pequenas, como sais minerais, vitamina, glicose, ácidos nucleicos, né? Aminoácidos. Isso tudo precisa ser absorvido porque é nutriente. E isso precisa ser devolvido para o sangue e voltar para o quê? Para o coração, para continuar sendo circulado, né? E na reabsorção seletiva também, ó, o que vai reabsorver muito aqui? Água. Então vai ser um processo de reabsorção muito importante aí de água aqui, ó, né? E aí vai entrar esses dois hormônios aqui, ó. Qual que é o quê? Qual que é a ação da aldosterona e qual que é a ação do ADH? A aldosterona vai ser produzida aonde? A aldosterona é produzida no córtex da glândula suprarrenal. Então ele vai ser produzido lá na parte externa da suprarrenal, que é a glândula que fica sobre o rim, né? E aí produzido lá o quê? No córtex da suprarrenal. E ela vai atuar aqui, ó, no tubo contorcido proximal. Qual que é a função da aldosterona? A função da aldosterona é permitir a reabsorção de partículas sólidas, de partículas o quê, ó? Microssólidas que estão dentro do filtrado glomerular. O que é o filtrado glomerular, ó? O filtrado glomerular é o filtrado que está aqui, é o líquido que está sendo transportado e que está dentro do néfron, que é justamente o plasma sanguíneo que foi empurrado para dentro do néfron. Então, o que a aldosterona vem aqui fazer? Ela vai reabsorver tudo que é o que? Sólido, que está o que? Dentro desse filtrado aí. Ó. Tudo que é sólido, mas é pequeno, microscópico. Né? E aí ela vai reabsorver isso. Vai reabsorver isso e vai jogar, né, nos capilares venosos. Isso vai ser devolvido à veia renal, que devolve a veia cava e que vai devolver lá para o quê? Para o coração. Então a aldosterona está incumbida de fazer isso aqui, ó, de pegar os microssólidos de volta do filtrado glomerular e devolver para o sangue. E agora tem esse outro hormônio aqui, ó. Qual que é o outro hormônio? É o ADH. O que esse hormônio ADH é? É o hormônio anti o quê? Diurético. Onde é que ele vai atuar? Vai atuar basicamente aonde? No tubo contorcido distal, aqui, ó. E também vai atuar o quê? No tubo coletor. E qual que é a função do hormônio antidiurético? Ele vai fazer a reabsorção de água. Ele permite a reabsorção de água aí no processo de formação da urina da diurese. E ele vai ser importante aí. Próxima aula a gente vai falar mais, porque o tempo aqui já esgotou. Agora, outra coisa, onde é que é produzido o ADH? O ADH é produzido, isso aqui é uma questão recorrente de prova, viu? O ADH vai ser produzido na neurohipófise e vai ser armazenado na adenohipófise, né? Aliás, ele é produzido pelo hipotálamo, desculpa, meninos, o ADH é produzido pelo hipotálamo, que é um centro nervoso, e é armazenado na neurohipófise. A neurohipófise não produz hormônio. Fechou? A gente fala mais disso na próxima aula.
Fechou? Alguma dúvida sobre essa parte? Foi bom. Eu acho que a aula hoje rendeu pra caramba, viu? Milton, Oi. mas então, se só tem partícula sólida no capilar, como é que ele vai ser transportado? Não, aqui, ó. Quando pega aqui, quando reabsorve nos capilares venosos, ó, aqui no primeiro momento reabsorve a partícula microsólida, né? Mas depois vai reabsorvendo água e joga dentro dele. Então tem solvente para transportar esse líquido. É igual aqui também na arteríola eferente, aqui em cima. Ó. Aí o que acontece? Na arteríola eferente aqui, ó, à medida em que retira as macropartículas sólidas e as células, joga água aqui dentro para transportar. Porque senão não tem jeito de transportar, não, tem que ter água. A água vai ser reabsorvida e joga nele. Ok? Alguma dúvida mais, meninos? Alô? Tudo certo? Então, meninos, um abraço, mais um obrigado aí pela essa nossa videoaula, né? E aí a gente continua, amanhã a gente tem uma outra tarde para a gente continuar. A gente termina o sistema excretor essa semana e aí a gente já vai começar o sistema endócrino. Fechou? Fechou. Então tá, um abração para vocês, boas aulas aí, tamo junto, vamos que vamos, viu? Obrigado. Valeu demais, um abraço. Tchau, tchau, meninos. Com Deus. Oi, bom dia.